Hoje eu quero falar sobre como nós podemos estar, sem perceber, manipulando as respostas de Deus na nossa vida. Meu nome é Marley Moraes e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Durante um longo período, eu tive uma caminhada de muita imaturidade espiritual na minha vida. E naquela fase, eu só queria me mover depois que Deus falasse. E eu me encontrava completamente paralisada, esperando sempre uma resposta de Deus para cada atitude que eu tomasse, por mais simples que ela fosse. E eu vivia de jejum e oração, e fazia propósitos em cima de propósitos. Na época, meu pai ainda era vivo, sempre falava: pode parar de ficar sem comer, vai almoçar sim, senta aqui na mesa agora, vai tomar café. Ele sempre brigava comigo porque eu vivia sempre em jejum. Só que por falta de maturidade espiritual e de vida, eu não tinha discernimento para identificar o que era a resposta de Deus e o que não era. A palavra de Deus diz que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa. Nada nessa vida que tem mais poder de te enganar e me enganar do que o nosso próprio coração. Durante essa fase de imaturidade, tanto espiritual quanto de vida, eu queria terceirizar todas as minhas decisões para Deus. Tinha um projeto para minha vida profissional, eu precisava fazer um propósito para entender o que Deus ia falar sobre aquilo. E no dia de entregar o propósito, tinha um culto, e se o pastor falasse: Deus está abrindo novas portas, Deus está fazendo coisas novas, eu entendia que era um sim de Deus. E aí eu tomava aquela atitude e falava para todo mundo: Deus disse que sim. E aí, quando aquele projeto começou a acontecer coisas boas, mas também coisas ruins, e eu não me via fazendo aquelas atividades no futuro, eu comecei a buscar novamente uma resposta de Deus para aquele projeto. E o resultado do propósito foi: Deus disse que não. Na época, um amigo meu virou pra mim e falou assim: Marley, mas esse Deus tá muito confuso, né? Ora ele diz que sim, ora ele diz que não. E aquilo ficou me incomodando, porque eu tinha feito o propósito, eu tinha ido ao culto, eu tinha tido revelações, mas ainda assim eu continuei presa àquela dependência espiritual de ouvir homens declarando palavras para dirigirem a minha vida. Mas aquela frase do meu amigo, ela ficou martelando por muito tempo na minha mente. Mas ainda assim eu não tinha condições, eu não tinha maturidade suficiente para tomar as rédeas da minha vida e fazer as minhas escolhas com inteligência e sabedoria. Teve uma experiência que ela me marcou. E por mais que ela foi negativa, ela me ensinou a começar a entender o que era discernimento. Porque para eu diferenciar o que era de Deus e o que não era, eu precisava passar pelas duas situações. E eu vou contar essa experiência para vocês. Eu lembro que eu orei antes de dormir para Deus me dar uma direção na minha vida profissional. Eu já era formada em administração de empresas, mas eu não conseguia me encontrar na área na época. Fui orar a Deus e pedir: Deus, me mostra o que o Senhor tem para minha vida profissional. E fui dormir. E naquela noite eu sonhei que eu era dentista, estava no consultório cuidando de uma criança, e eu acordei e falei: tá aí, eu tenho que fazer odontologia. Essa é a vontade de Deus para minha vida, ele me mostrou em sonho. E eu segui na minha vida por muito tempo acreditando que aquilo precisava acontecer na minha vida e que só assim eu seria feliz e realizada profissionalmente. É onde vem as nossas manipulações para falar que foi Deus que falou. Quando nós damos foco a alguma coisa, aquilo tende a expandir. Você já percebeu que quando você gosta de um carro, ou você tá querendo trocar de carro e você escolheu uma determinada marca, um determinado modelo, aquele carro começa a aparecer para você em todos os lugares. Na verdade, ele sempre esteve ali, só que o seu foco estava em outras coisas que passou a ficar nisso. Então, quando uma mulher, por exemplo, quer engravidar ou engravida, ela começa a ver muitas mulheres grávidas na rua e ela fica com a sensação que na época dela de ficar grávida foi a época que mais estiveram grávidas. Na verdade, é que o foco dela estava nisso. Comecei a ter pessoas que chegavam pra mim e falavam: nossa, você tem cara de dentista. Nossa, você
parece dentista. Nossa, deixa eu adivinhar a sua profissão. Dentista. Isso começou a acontecer em muitas situações diferentes. E aí eu usava o achismo das pessoas, a minha cara de dentista que as pessoas falavam que eu tinha, pra falar: Deus está confirmando. Eu tenho que fazer odontologia. Quando você tá orando por uma resposta ou por uma confirmação, a gente tende a manipular a resposta para aquilo que a gente quer ouvir. E aí tudo vira um sinal, tudo vira uma confirmação, quando nós não temos sabedoria e nem discernimento. E por isso que Deus, Ele nos deixa fazer escolhas e Ele não nos obriga em nada, ainda que Ele nos direcione. A consequência é nossa. Porque se Deus te direcionou para um relacionamento e aquele relacionamento foi um fracasso, pode ser que durante aquele relacionamento você teve atitudes erradas que levou ao fracasso daquele relacionamento. E aí nós vamos o quê? Terceirizar para Deus. Mas Deus falou que era. E deu errado. Quem escolheu seguir foi você. E quem tomou todas as atitudes durante o curso daquele relacionamento foi você. Então as consequências, elas são de quem? Sua. Por isso nós não podemos terceirizar as nossas escolhas para Deus. Nós podemos sim e devemos buscar direcionamento. Mas a escolha, ela é nossa. Nós precisamos trabalhar a autorresponsabilidade. E aí, depois de uns 2, 3 anos que eu tive o sonho, eu entrei na faculdade de odontologia. Fui lá atrás vários dias para conseguir desconto, consegui o desconto, entrei e comecei a fazer durante 1 ano. E o que aconteceu? Veio a pandemia, eu perdi o meu emprego, eu não conseguia mais pagar aquele curso e eu fui arrastando. Na época eu tava no Uber, fui fazendo dinheiro com Uber, foi aquela confusão e eu sentia aquilo pesado de carregar. A palavra fala que o fardo é leve e o jugo é suave. Meu fardo tava pesado porque eu tava carregando aquilo sozinha. Aquilo não era projeto de Deus pra minha vida. E como eu estava manipulando aquela resposta pra minha vida, que eu tive um sonho do meu subconsciente, porque eu dei um comando e tive aquele sonho e tomei aquilo como uma resposta de Deus, sem nem buscar um discernimento de forma inteligente e sábia, entra num ponto muito sério, porque eu achava que Deus tinha falado, mas Ele não estava me dando condições de concluir aquilo que Ele me dirigiu. E aí o meu relacionamento com Deus naquela época entrou em conflito. Eu estava errada, mas eu não conseguia não só não enxergar, como admitir. E aí chegou uma hora que ficou inviável continuar naquele curso. Eu tranquei o curso e pouco tempo depois recebi uma proposta para ser gerente de uma clínica de odontologia. E eu aceitei. E essa clínica, ela tinha um perfil diferente, que eu precisava entrar dentro do consultório para conversar com o paciente, com o dentista, para entender e, enfim, ver o orçamento, negociar com aquele paciente. E aí os dentistas ficavam me mostrando: é porque ele precisa fazer limpeza e precisa fazer não sei o quê. E aquilo começava a me dar ânsia, eu ficava com o estômago embrulhado, eu fiquei dias sem comer direito, eu me sentia mal só de pensar na hora que eu precisasse trabalhar, que eu ia precisar lidar com os pacientes. E aquilo ficou muito claro, que o meu caminho não estava ali. E Deus, na sua perfeição, me permitiu viver aquela experiência para eu não carregar a vida toda como se Deus tivesse me dado uma resposta e eu não tivesse seguido aquele caminho e estivesse vivendo em desobediência. E Ele teve tanto cuidado comigo, como Ele sempre tem, de me deixar viver aquela experiência para ficar muito claro pro meu coração que aquele não era o caminho de Deus. Nós precisamos ter discernimento, sabedoria, inteligência para identificar o que é a resposta de Deus e o que é a nossa vontade. Existe uma linha tênue aqui de nós confundirmos e manipularmos e sair falando que tudo foi Deus que falou. Deus fala, mas nem toda decisão precisa da frase Deus que falou para ela ser uma decisão espiritual. Às vezes, maturidade é assumir: fui eu que decidi, fui eu que escolhi. Discernimento, ele não cai do céu, ele é treinado na vida real. E todo treino exige repetição, constância, dores e vitórias. Eu te convido a viver uma vida de autorresponsabilidade. Se esse vídeo te confrontou,
Comenta aqui e me conta a sua opinião. E se você conhece alguém que tudo fala, foi Deus que falou, encaminhe esse vídeo para ela. Um beijo e até o próximo vídeo.